pessoal, tudo certo? Esse será o primeiro vídeo de uma sequência na qual vamos trabalhar com módulo de um número real. E no vídeo de hoje, o nosso objetivo é entender como que nós fazemos para retirar o módulo de algum número, ou então de alguma expressão, ou de alguma operação, tá? Mas antes, para a gente entender melhor as resoluções, vamos primeiro entender a definição de módulo. Então, olha só, seja x um número real, definimos o módulo ou valor absoluto de x por. Então, o módulo de x vai ser x caso o x seja maior ou igual que zero, ou seja, um número positivo. E o módulo de x será menos x se o x for menor do que zero, ou seja, um número negativo. O que isso aqui está querendo dizer para a gente? Que o resultado de um módulo ele sempre vai ser positivo. Então, olha só, se o que está aqui dentro do módulo ele já é positivo, né? Ou seja, é maior ou igual que zero, continua o mesmo resultado. Porém, se o que está aqui dentro do módulo é negativo, ou seja, menor do que zero, nós escrevemos ele como o seu oposto, né? Então, nós invertemos o sinal ali a fim de deixar ele positivo. Isso daqui fica um pouco mais fácil de visualizar quando nós trabalhamos com número. Então, olha só, aqui nós temos o módulo de 7. Como 7 já é um número positivo, né, um número maior ou igual que zero, então, para tirar o 7 do módulo, é só a gente escrever o 7 também, né? Como ele já é positivo, não tem nenhum problema. Porém, aqui embaixo nós temos o módulo de menos 7. Para nós retirarmos esse menos 7 do módulo, aí nós já precisamos olhar aqui nessa condição de baixo, né? Quando é um número negativo, ou seja, menor do que zero, nós escrevemos menos x. O x aqui está sendo representado por menos 7, então é menos ou menos 7. E menos com menos é mais. Então, o resultado disso aqui também é positivo. Então, o resultado de um módulo sempre é positivo. Aqui embaixo, nós temos algumas operações. Dentro do módulo, nós temos raiz de 3 menos 1 e nós temos 1 menos raiz de 3. Tá, mas qual que vai ser a grande diferença, né, nesses dois casos? Vamos dar uma olhada. Raiz de 3, pessoal, vale aproximadamente ali 1,7, tá? Aí fica mais fácil de visualizarmos. Então, ó, 1,7 menos 1. Isso daqui vai resultar em um valor positivo, né? Então, caso nós precisarmos tirar isso daqui do módulo, não tem nenhum problema. Nós retiramos da mesma forma que ele está ali dentro, porque essa diferença vai resultar em um número maior do que zero. Então, isso daqui vai dar aproximadamente 0,7. Agora, analisando o caso aqui de baixo, nós temos 1 menos raiz de 3, ou seja, 1 menos 1,7. Isso daqui vai resultar em um número negativo. Então, o que nós precisamos fazer? Para retirar essa diferença aqui do módulo, nós precisamos escrevê-la com seu oposto. Então, menos 1 menos raiz de 3. Com esse menos aqui, multiplicando todos os fatores que estão aqui dentro. Então, menos vezes 1 vai dar menos 1. Menos vezes menos raiz de 3, aí vai dar mais raiz de 3. E o resultado vai ser também aproximadamente 0,7, tá? Nesse último caso, é um pouquinho diferente, porque aqui nós temos uma pequena expressão com o x pertencendo aos reais. Então, qual que vai ser a grande diferença aqui? Esse x pode assumir qualquer valor. Então, como que nós vamos saber se isso daqui vai ser positivo ou se isso daqui vai ser negativo? Porque, pensa só comigo, se esse valor de x for igual a 3, por exemplo, 3 mais 2 é igual a 5. Beleza, para retirar isso daqui do módulo, não tem nenhum problema, eu posso retirar dessa mesma forma. Por quê? Vai resultar em um número positivo. Porém, se esse x aqui for igual a menos 3, vai resultar em um valor igual a menos 1, então é um valor negativo. Então eu precisaria tirar essa operação do módulo com o seu sinal oposto.
Então, quando nós temos uma expressão aqui, né, com x pertencendo aos reais, que pode assumir qualquer valor, nós precisamos analisar o sinal dessa expressão. Então, vamos ver aqui quando que essa expressão vai ser positiva. Essa expressão vai ser positiva quando ela for maior ou igual que zero. Para o x mais 2 ser maior ou igual que zero, o x tem que ser maior ou igual que menos 2. Então, olha só, para a gente retirar essa expressão aqui do módulo, com x pertencendo aos reais, nós temos que tirar eles por partes. Como assim por partes? Dependendo do valor que o x assumir, você vai ter uma expressão diferente. Então, olha só, a expressão vai ser x mais 2 se o x for maior ou igual que menos 2, e vai ser menos x menos 2 se o x for menor que o menos 2. Por que isso? Se o x aqui for maior ou igual que menos 2, o valor aqui de dentro vai ser positivo. Então, para nós retirarmos do módulo, não tem nenhum problema, nós retiramos da mesma forma. Porém, se o x for menor que menos 2, o que está dentro do módulo vai ser negativo. Então, nós precisamos escrevê-lo com seu oposto. Pessoal, nos exercícios anteriores, nós retiramos do módulo alguns números, algumas operações e, por último, nós retiramos uma expressão com o x pertencendo aos reais. Nesses casos aqui, vai ser um pouco parecido, porém agora nós vamos trabalhar com expressões entre módulos. Então, o que nós vamos precisar fazer? A resolução vai ser bem parecida. Por exemplo, na letra A, nós temos módulo de x mais 1 mais o módulo de x. Nós precisamos analisar quando esse módulo de x mais 1 vai ser positivo e quando que ele vai ser negativo, para que nós possamos saber como que nós vamos tirar ele do módulo. E a mesma coisa com o módulo de x. Então, começando com o x mais 1, ele vai ser positivo quando ele for maior ou igual que zero. Logo, ele vai ser positivo quando o x for maior ou igual que menos 1. Então, nós podemos escrever o resultado desse módulo por partes, ou seja, ele vai valer x mais 1 se o x for maior ou igual que menos 1, porque quando ele for maior ou igual que menos 1, ele vai ser positivo, então nós retiramos ele do módulo da mesma forma. E vai ser menos x menos 1 se o x for menor que o menos 1. Porque quando ele for menor que o menos 1, essa expressão aqui de dentro do módulo vai ser negativa, então nós precisamos retirá-la com seu oposto. E analisando aqui para o módulo de x, nós temos que o x ele vai ser positivo quando ele for maior ou igual que zero. Então aqui já está resolvido, né? Então nós podemos escrever também o valor do módulo aqui por partes. Então ele vai valer x se o x for maior ou igual que zero. E vai ser menos x se o x for menor que zero. Beleza. Então, como que nós vamos relacionar essas duas considerações aqui para que nós possamos reescrever a expressão completa sem o módulo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós precisamos analisar alguns pontos importantes das duas operações. Quais são esses pontos importantes? Nós temos como ponto importante o menos 1 e o ponto 0. Por quê? Porque o ponto menos 1 e o ponto 0, eles delimitam quando que cada expressão vai ser positiva e vai ser negativa, e aí vai facilitar para a gente retirar do módulo. Então, nós temos aqui o ponto menos 1 e aqui nós temos o ponto 0, tá? E aí eu vou só colocar, né, em qual que ela é importante. Vou colocar aqui módulo de x mais 1 e módulo de x, para que a gente não se perca. Então, olha só, quando o x for maior que menos 1, essa expressão vai ser positiva. Então, beleza, quando ele for maior ou igual, né, bolinha fechada, aqui vai ser positivo. Então, para retirar do módulo, nós vamos retirar
da mesma forma que está aqui, né? X mais 1. Porém, se ele for menor do que menos 1, vai ser negativo. Então, nós retiramos ele do módulo como sendo menos x menos 1. O módulo de x ele vai ser positivo quando x for maior ou igual que zero. Então, quando for maior ou igual que zero, né, daqui para frente, ele será positivo. Então, nós retiramos ele do módulo dessa mesma forma. E quando ele for menor ou igual que zero, ele vai ser negativo e nós retiramos ele com o seu oposto. Beleza. Como que nós relacionamos essas duas coisas para retirar toda aquela expressão do módulo? Olha só, a gente pode fazer o seguinte. Nós reescrevemos aqui toda a expressão. Então, módulo de x mais 1 mais o módulo de x. O resultado disso aqui vai depender muito do intervalo em que nós estamos trabalhando. Então, vamos analisar primeiro no intervalo onde o x ele é menor que o menos 1. Então, quando o x ele é menor que o menos 1, o que acontece com essa expressão? Quando o x é menor que o menos 1, essa expressão aqui vai ser negativa, né? Então, para nós retirarmos ela do módulo, nós precisamos retirar ela com seu oposto, ou seja, menos x menos 1. Menos x menos 1. Agora nós temos mais o módulo de x, porém nós estamos trabalhando no intervalo onde o x ele é menor que o menos 1. Como o módulo de x ele já vai ser negativo quando o x for menor do que zero, e o menos 1 já é um número menor do que zero, nós podemos dizer também que o que está aqui dentro vai ser negativo, logo precisamos tirar com seu oposto, ou seja, menos x. Então, nós vamos ter aqui menos x, menos 1, menos x. Resolvendo essa expressão, nós temos menos x, que é menos 2x, e o menos 1 ali que sobrou. Então, beleza. Nesse intervalo, onde o x ele é menor que o menos 1, a minha expressão é essa fora do módulo, tá? Agora, vamos analisar no outro intervalo, quando o x ele é maior ou igual que menos 1 e menor do que zero. Então, o x maior ou igual que menos 1 e menor do que zero. Quando ele é maior ou igual que menos 1, essa expressão já fica positiva, né? Então, para retirá-la do módulo, nós retiramos da mesma forma, não tem nenhum problema. Mas aqui, ó, eu estou vendo um intervalo com x maior do que menos 1, porém ainda menor do que zero. E quando é menor do que zero, essa expressão aqui, essa expressão não, né? Esse valor de x, ele será negativo. Então, nós retiramos ele com o seu oposto, ou seja, menos x. O resultado dessa expressão vai ser x menos x, eles se anulam, né? Sobra só o 1, ou seja, aqui é um valor constante. Agora, analisando o último intervalo, né, quando x ele é maior ou igual que zero, como que nós vamos retirar essas operações aqui do módulo? Quando ele é maior ou igual que zero, essa expressão aqui é positiva, porque ela já vai ser positiva quando o x for maior ou igual que menos 1. Como o zero é um número maior do que menos 1, essa expressão aqui vai ser positiva. Então, para nós retirarmos ela do módulo, nós retiramos ela da mesma forma. Então, fica x mais 1. Agora, para retirar o módulo de x de dentro do módulo, quando o x ele é maior ou igual que zero, ele vai ser também positivo, então nós retiramos ele também da mesma forma, ou seja, mais x. Resolvendo essa expressão, nós temos x mais x, que é igual a 2x, e o mais 1 ali que sobrou. Então, aqui nós resolvemos a eliminação do módulo, né? Porque ele vai ser definido por partes, depende muito do intervalo com o qual nós estamos trabalhando. Então, aqui nós analisamos os 3 intervalos, nós chegamos aqui
em 3 resultados para cada intervalo desse. Bom, agora resolvendo a letra B, o que nós temos? Nós temos o módulo de x mais 2 menos o módulo de x menos 1. Como que nós fazemos para resolver esse caso? Mesma coisa do exemplo anterior, nós precisamos analisar quando cada expressão dessa vai ser positiva e quando essas expressões também vão ser negativas. Então, começando pela x mais 2, o x mais 2 será positivo quando ele for maior ou igual que zero. Logo, ele será positivo quando o x for maior ou igual que menos 2. Então, nós podemos definir o resultado desse módulo aqui por partes, sendo essas partes x mais 2 se o x for maior ou igual que menos 2, porque quando o x for maior ou igual que menos 2, o valor aqui dentro vai ser positivo. Então, para retirá-lo do módulo, nós retiramos ele da mesma forma. E menos x menos 2 se o x for menor que menos 2. Porque quando ele for menor que menos 2, esse valor aqui de dentro será negativo. Então, para retirar um número negativo do módulo, nós escrevemos ele com o seu oposto. E nesse outro caso, nós temos o módulo de x menos 1. E o x menos 1, ele vai ser positivo quando ele for maior ou igual que zero. Logo, o x menos 1 será positivo quando ele for maior ou igual que 1. Então, nós podemos também definir o resultado desse módulo aqui por partes, sendo elas x menos 1 se o x for maior ou igual que 1, e menos x mais 1 se o x for menor do que 1, tá? Então, aqui, se o x for maior ou igual que 1, esse valor aqui é positivo, não tem nenhum problema de retirar do módulo. E se ele for menor do que 1, esse valor aqui vai ser negativo, então nós precisamos escrever o seu oposto para retirá-lo do módulo. E aí, nós vamos resolver da mesma forma que nós resolvemos no exercício anterior. Nós vamos verificar quais são os pontos importantes. Por exemplo, o ponto menos 2 e o ponto 1, porque são eles que vão delimitar onde que cada expressão vai ser positiva e onde cada expressão vai ser negativa. Então, nós temos aqui o ponto menos 2 e o ponto 1, certo? Então, ó, nesse primeiro caso aqui, do módulo de x mais 2, o valor da expressão que está aqui dentro, ele vai ser positivo quando o x for maior ou igual que menos 2. Então, daqui para frente, ele é positivo. E menor que menos 2, ele vai ser negativo. A expressão aqui de baixo, que é módulo de x menos 1, ele vai ser positivo quando o x for maior ou igual que 1. Então, daqui para frente, esse valor é positivo. E daqui para trás, esse valor é negativo. Beleza, então para que a gente possa retirar toda aquela expressão do módulo, nós reescrevemos ela, x mais 2, módulo de x mais 2, aliás, menos o módulo de x menos 1, e analisamos a partir dos intervalos. Então, olha só. Analisando no intervalo onde o x é menor que o menos 2, essa expressão aqui ela vai ser negativa. Então, para retirá-la do módulo, nós precisamos retirá-la com o sinal oposto. Então, se o x for menor que menos 2, nós retiramos essa expressão do módulo como sendo menos x menos 2. Menos. E agora, essa daqui também vai ser negativa, porque ela já é negativa quando o x é menor que 1. E como menos 2 já é um número menor que 1, essa expressão aqui também vai ser negativa, nós retiramos ela daí com seu sinal oposto. É interessante colocar entre parênteses aqui, para que a gente não se perca na resolução, tá? Então, beleza. Como que a gente pode resolver isso?
Esse menos vai multiplicar tudo que está dentro do parênteses, então é interessante colocar no parênteses para não se perder. Então aqui vai ficar menos que multiplica menos x vai ficar mais x, e o menos que multiplica o mais 1 vai ficar menos 1. Então aqui vai ser menos x com mais x, vai anular, e aqui vai ficar menos 2 com menos 1, o valor vai ser menos 3, um valor constante. Vamos analisar em outro intervalo. No intervalo onde o x ele é maior ou igual que menos 2 e também é menor que 1. Então, o x maior ou igual que menos 2 e menor do que 1. Tá, o que acontece nesse intervalo? Nesse intervalo aqui, quando x é maior ou igual que menos 2, essa expressão é positiva, né? Então, para retirá-la do módulo, nós podemos retirá-la da mesma forma que ela está ali, ou seja, x mais 2. Agora, para retirar isso aqui, nós precisamos analisar certinho, porque o x ele é maior ou igual que menos 2, mas ele ainda é menor que 1. E quando o x é menor que 1, essa expressão aqui ela é negativa, então nós retiramos ela ainda com seu oposto, que é menos x mais 1. Beleza. Esse menos vai multiplicar tudo que está aqui dentro, então menos vezes menos x dá o x positivo, e menos vezes o mais 1 dá menos 1. Então, x mais x dá 2x, e 2 menos 1 dá mais 1. Mais 1. Beleza. Agora, o último intervalo, quando o x ele é maior ou igual que menos 1, então, x maior ou igual, ou que menos 1 não, né? Maior ou igual que 1, o que acontece com essa expressão? Quando ele é maior ou igual que 1, essa expressão aqui vai ser positiva, porque ela já é positiva quando x é maior que menos 2, e o 1 é um número maior que menos 2. Então, nós retiramos ela do módulo da mesma forma, como sendo x mais 2. E essa expressão aqui também vai ser positiva, porque ela vai ser um número maior ou igual que 1, e quando é maior ou igual que 1, ela é positiva. Então, nós retiramos ela do módulo da mesma forma. Mas vamos colocar entre parênteses, né, porque tem esse menos aqui, e aí vamos colocar para a gente não errar. Então, olha só. Esse menos vai multiplicar tudo que está aqui dentro, então vai ser menos vezes um x positivo, que vai dar menos x, e menos vezes menos 1, que vai dar mais 1. Então, olha só, x menos x vai anular os x, e 2 mais 1 vai dar 3 positivo. E é assim que vai ficar essa expressão fora do módulo. Então, de acordo com cada intervalo, ela vai assumir um determinado valor. Beleza, agora vamos para o último exercício, a letra C, que nos diz o seguinte. É o módulo de 2x menos 1 mais o módulo de x mais 2. Então, nós vamos resolver exatamente da mesma forma que nós resolvemos os dois exercícios anteriores, analisando quando cada expressão vai ser positiva e quando que elas vão ser negativas, e depois relacioná-las. Então, ó, o 2x menos 1 ele vai ser positivo quando ele for maior ou igual que zero. Logo, o x vai ser positivo quando ele for maior ou igual que meio, né? Isolando esse x aqui. Então, nós podemos definir o resultado aqui por partes desse módulo de 2x menos 1, que vai ser igual a 2x menos 1 se o x for maior ou igual que meio, porque quando ele é maior ou igual que meio, isso aqui é positivo, nós tiramos do módulo exatamente da mesma forma. E menos 2x mais 1 se o x for menor que meio. Porque quando ele for menor que meio, isso aqui vai ser negativo. E para retirar um número negativo do módulo, nós retiramos ele com o seu oposto. Beleza? E agora, analisando esse outro caso, que nós temos o x mais 2, que nós até já fizemos nessa análise, que o x mais 2 vai ser positivo quando ele for maior ou igual que zero. Ou seja, o x mais 2 vai ser positivo quando ele for maior ou igual que menos 2, tá? Então,
definindo aqui o resultado desse módulo por partes, nós temos x mais 2 se o x for maior ou igual que menos 2 e menos x menos 2 se o x for menor que menos 2, porque aqui ele vai ser um valor negativo, né? E para retirar esse valor negativo do módulo, nós escrevemos ele com o seu oposto. Beleza. Então agora nós fazemos aquele mesmo processo, pegar os números os pontos importantes e colocá-los na reta real. Então vamos colocar aqui as duas retas. E os pontos importantes dessa vez vão ser o ponto meio e o ponto menos 2. Então olha só, nós temos aqui o ponto meio e aqui o ponto menos 2. Beleza. Então, ó, essa expressão aqui de cima, né, o 2x menos 1, o que está aqui dentro vai ser positivo quando o x for maior ou igual que meio, né? Então, daqui para frente ele vai ser positivo. E quando ele for menor do que meio, ele vai ser negativo, tá? Nesse segundo caso, nós temos o x mais 2. E esse x mais 2, ele vai ser positivo quando o x for maior ou igual que menos 2. Então, daqui para frente é positivo, daqui para trás é negativo. E para a gente retirar toda essa expressão do módulo, vou até escrever aqui embaixo para ter um pouco mais de espaço, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter o módulo de 2x menos 1 mais o módulo de x mais 2 e vamos analisar eles em cada intervalo. O primeiro intervalo aqui é quando o x é menor do que menos 2, né? Então, quando o x ele é menor do que menos 2, o que acontece? Quando o x é menor do que menos 2, essa expressão aqui ela é negativa, porque ela já é negativa quando o x é menor que meio. Como menos 2 é menor do que meio, essa expressão vai ser negativa. E para retirá-la do módulo, nós retiramos ela com seu oposto, que é menos 2x mais 1. Tá? E aí, o que acontece nesse caso? Quando o x ele é menor que menos 2, essa expressão aqui também vai ser negativa, então nós precisamos retirá-la com seu oposto, que vai ser menos x menos 2. Então vai ser menos x menos 2. Então, ó, menos 2x menos x dá menos 3x, mais 1 menos 2 dá menos 1. Beleza. Vamos analisar agora o próximo intervalo, quando o x ele é maior ou igual que menos 2 e menor do que meio. Então, o x maior ou igual que menos 2 e menor do que meio. Nesse caso, essa expressão aqui ela continua negativa, porque por mais que ele seja maior que menos 2, ele é menor do que meio, e quando o x é menor do que meio, essa expressão é negativa. Então, nós tiramos ela do módulo sendo o seu oposto, ou seja, 2x mais 1. Agora, essa expressão aqui de baixo, quando o x ele é maior ou igual que menos 2, ela é positiva. Então, nós retiramos ela do módulo dessa mesma forma, como sendo x mais 2. X mais 2. Beleza. Então, resolvendo aqui essa operação, nós temos o seguinte. Menos 2x mais x é igual a menos x. E mais 1 mais 2 é igual a mais 3. Agora, resolvendo o último intervalo, quando o x ele é maior do que meio, o que nós vamos ter aqui? Quando o x ele é maior, ou igual a meio, né, aliás, quando ele é maior ou igual a meio, essa primeira
expressão aqui ela vai ser positiva, né? Porque quando ele é maior ou igual que meio, ela é positiva. Então, nós retiramos ela do módulo da mesma forma, como sendo 2x menos 1. E agora, essa expressão aqui também é positiva, porque ela já vai ser positiva quando x for maior que menos 2. E como meio já é um número maior que menos 2, ela também é positiva. Então, nós retiramos ela do módulo também da mesma forma, como sendo x mais 2. E o resultado disso aqui vai ficar 2x mais x, que vai dar 3x positivo, menos 1 mais 2 vai dar mais 1. Então, essa foi a resolução dos exercícios, no qual nós eliminamos o módulo de uma operação com módulos, e espero que tenham entendido e fiquem atentos aí para os próximos vídeos. Até mais!